Quem achou, diga graças a Deus. E diz assim, ó: e se quiseres, que mais? E ouvides, comerei o bem dessa terra. Primeira coisa, você quer? Sim ou não? Porque a gente quer. Tem até aquele versículo de Salmos 23 também, que Davi fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa estar na tua casa todos os dias da minha vida. E eu tenho falado, irmãos, que às vezes você pede, mas você não busca. Então você vê que Deus, ele não muda. A Bíblia é como se fosse um manual para a nossa vida. Olha o que ele está dizendo. Davi, ele declarou: uma coisa eu pedi, eu buscarei. Às vezes você vem para a igreja, irmão, você ora, você pede, mas não busca. Há uma diferença do pedido e buscar. A ação, o verbo, ele requer o quê? Ele requer ação. Então aqui em Isaías ele fala de novo, ó: e se quiseres e ouvides, comerei o bem dessa terra. Aí você fala: ah, pastor, mas a luta está tão grande, irmãos, tudo que vier contra mim, Deus é maior. Os teus olhos têm que estar nele, os teus olhos têm que estar na palavra. Vai lá para 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Amém? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Eu ia tentar, mas está gravando ao vivo, né? Então, é melhor não. Um dia eu vou cantar para vocês aí, vocês vão ver só. Ou vai correr, sei lá. 1 Samuel, capítulo 30. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Meu Pai amado. Não tem problema não, o pastor espera. 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7. 37. O 7 é o número da perfeição. Tudo bem, Regiane? Essa camisa bonita aí. Eu posso falar que o cara está vestindo, né? Está ao vivo. É uma camisa bonita. Não gosto muito não, mas... Acharam agora? Vamos ver. Aqui, irmãos, a Bíblia fala que Davi, ele vinha de uma guerra. Mas o que, como é tudo? Vai 31, para vocês entenderem. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido Ziclague e tinha posto a fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Jerenita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, e cada um por sua casa e seus filhos, e das filhas, das filhas, todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Vamos parar aqui, irmãos. A Bíblia fala que quando Davi chegou na cidade, os amalequitas tinham invadido, tinha queimado tudo, tinha pegado todo o ouro, todo o despojo, todos os animais, mulheres, filhos, e tinham levado com eles. E a Bíblia diz que Davi ele chorou até que nele não havia mais o quê? Força. Quem já chorou aqui que até dormiu? Tem momentos que a gente está numa angústia tão grande que você chora, quando você percebe, você dormiu
e você já está o quê? Acordando. Porque as forças acabam. A Bíblia diz que Davi, irmãos, ele chorou tanto e que ele perdeu as forças. O chorar, irmãos, não é errado. O que é errado é você não buscar Deus. A Bíblia diz que todos queriam apedrejá-lo. Você vê, né? Os amigos tem hora que se torna até o quê? Inimigo. Até inimigo. Vê se falta de comer, se a pessoa vai comer ou vai dar para você. O que você acha? Você fica com fome, é ou não é? Mas vamos voltar para a mensagem aqui. Então a Bíblia diz, irmãos, que todo aquele povo falaram, vamos apedrejar Davi. O que Davi fez, irmãos? Ele foi buscar a Deus. E aí a gente volta lá, não precisa ir para Isaías não. Se quiseres e ouvides, comerei o melhor dessa. Davi ouviu a Deus ou ouviu a situação? Davi ele se entregou à dor ou ele se levantou para vencer? Davi ele ficou ali prostrado ou ele falou, eu vou consultar Deus e Deus vai me dar a direção? Irmãos, quem tem que nos dar a direção acerca de tudo na nossa vida é o próprio Deus. E aqui no 7 diz assim, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa e alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque decreto de certo, alcançará tudo e libertarás. O que Deus falou para Davi, irmãos? De certo, você vai seguir, vai ao... O que nós vimos lá no começo? Se quiseres, você tem que querer, sim ou não? Davi ele queria trazer de volta tudo aquilo que ele tinha perdido. Davi literalmente ele foi no terreno do inimigo e trouxe tudo aquilo que o inimigo havia roubado dele. Às vezes você está na igreja, irmãozinho, o inimigo tem roubado a sua paz, o inimigo tem roubado as suas forças, o inimigo tem roubado a tua alegria. Você fala, pastor, eu estava tão feliz quando eu cheguei na minha casa, uma brigaiada, um filho contra o outro, eu fiquei muito entristecida. Ou pastor, eu estava tão feliz porque eu recebi uma causa na justiça. Ah, pastor, tantas coisas acontecem. Não, irmãos, você tem que descansar em quem? No Senhor. Quantas vezes, irmão, a gente faz uma coisa, a primeira vez não dá certo, faz a segunda não dá certo. Eu sempre falo para minha filha, se você não está conseguindo, tenta de novo, até que chega uma hora que você vai conseguir. O que nós não podemos é fazer o quê? É desistir. Ela estava jogando lá, eu falei, eu não consigo passar para a segunda, eu falei, vai tentando que uma hora você consegue. Não adianta chorar, não adianta gritar. Na nossa vida é assim, você não adianta gritar e chorar. Você pode até gritar e chorar, mas você tem que ter atitude, você tem que ter ação. Por quê, pastor? Senão você não vai conseguir, irmãos. Ou você acha que a pessoa, quando ela fez a lâmpada, o Thomas Edison, quando fez a lâmpada, o primeiro teste já deu certo. Foi 1000 testes que ele fez. Para não chegar nisso aqui não, hein? Imagina a lâmpada naquela época como é que era. Foi 1000 vezes, irmãos. E às vezes a gente desiste na primeira, segunda, terceira, você fala, pastor, mas já é 10 vezes. Mas eu vou tentar até quando? Você vai tentar até você conseguir, em nome de Jesus. Amém? O desistir, irmãos, tem que ser uma palavra banida da nossa vida. A desistência tem que ser algo que nós não podemos nem falar, nem sequer pensar. Porque é isso que o inimigo ele quer ouvir da sua boca. Porque em João 10:10 diz o quê? Que o diabo ele veio para quê? Para brincar? Para dizer que é seu amigo? Ele veio para prosperar a sua vida? Ele veio para te levantar? Não. Em João 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas também na parte B diz, e Deus e o Senhor veio para nos dar vida e vida com... Agora você vai escolher a parte que você quer. Ouvides e obedecer. Peraí, Deus está dizendo que Ele veio para me dar vida e vida com abundância, é essa abundância que eu vou querer. Mas tem pessoas que quando a gente fala em abundância, prosperidade, a pessoa acha que é só a vida financeira, irmãos. É claro que sem dinheiro você não faz nada. Sem dinheiro você não come, você não veste, você não mora. É ou não é verdade? Você não tem vida. Mas a abundância, quando Deus ele fala, irmãos, é abundância de alegria, é abundância de saúde. Ele diz, amados, quero que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma e tenha saúde. O desejo de Deus para a nossa vida são coisas boas. Então Davi, em meio àquele tumulto, em meio àquele desespero, a palavra de Deus diz que Davi buscou a Deus. E Deus falou, pode ir, porque certamente você vai alcançar. Vamos continuar aqui. 9. E partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens. Marca aí, quantos homens foram com Davi? 600 homens, que com ele se acharam.
e chegaram ao ribeiro de Bersó, onde os que ficaram atrás fizeram o que, irmãos? E seguiam-os Davi, e ele, e quantos homens são agora? 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o que, irmãos? O ribeiro de Bersó. Olha que coisa séria, irmãos. Que guerra. Mas é assim quando você está na guerra, é ou não é? Você fala, pastor, parece que tudo acontece de uma vez só. A Bíblia diz que 600 foram por Davi, mas esses aí quiseram apedrejar. Mas na hora do voo para cima, 200 ficou. Você acha que todo mundo ali não estava cansado, irmão? Sim ou não? Você acha que tem pessoas também que não estão cansadas de lutar? Você acha que tem pessoas aí ouvindo essa mensagem que também não tem problema com o filho, no casamento, com a vida financeira, mas elas não desistiram e não estão desistindo? Se você está cansado, eu sempre falo o quê? Descansa. Pensa, busca Deus e Deus ele vai te dar uma solução, vai te dar um caminho, em nome de Jesus, amém? Ou seja, irmãos, desistir jamais. Então, 400 foram com Davi, mas Davi, irmãos, ele foi com a palavra. Quando você vai com a palavra, irmãos, tudo acontece. Quando você se apega a Deus e não para aquilo que os teus olhos estão te mostrando, as coisas elas mudam de figura. Muda ou não muda? Quando Davi chegou, o que ele viu? Uma cidade destruída, queimada, tudo roubado, saqueado, mulher, filhos, animais, os ouros, todos os despojos dele. Davi desistiu? Sim ou não? Você vai desistir? Eu creio que você entrou aqui querendo uma bênção. Eu não desisto, irmão. Por mais difícil que esteja, por mais difícil que os meus olhos estejam mostrando, o pastor Jaime sempre fala que o que os olhos dele mostram é mal, mas o que a palavra de Deus mostra é que dá força para prosseguir. E ele está certo. O que nós vemos, irmãos, humanamente dizendo, desanima demais. Eu falo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou no pecado? O que eu estou fazendo de errado que não está dando certo? Não, você não está no pecado, você não está no erro. Mas tem momento que a gente passa pela tempestade, mas ela passa em nome de Jesus. Tem momento que você vai chegar e vai ver tudo destruído, mas Deus vai colocar a mão, vai restaurar. Deus ele tem o prazer de restaurar. Amém? Amém ou não amém? Vamos continuar. Onde que eu parei? 11, irmãos, isso aí é... Vamos lá. E acharam no campo o homem egípcio e o trouxeram a Davi. E deram-lhe pão e comeu. E deram-lhe a beber água. E deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos. E 2 cachos de passas. E comeu. E voltou-lhe ao seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse-lhe o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. E nos demos com ímpeto para a banda do sul, dos Querotitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: poderia descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a casa e a essa tropa. Diga graças a Deus. Irmãos, Deus, Ele nunca vai desamparar o justo. Ele diz: nunca vou desamparar, e nem a sua descendência vai mendigar o pão. A Bíblia fala, irmãos, que aquele homem foi abandonado pela tropa. 3 dias sem comer, sem beber. Quem achou ele, irmãos? Você acha que foi por acaso? Não, pastor, é um acaso. Ele adoeceu e o chefe dele é coincidência. Porque tem pessoas que acham que a vida é coincidência. Não, é a mão de Deus. E a palavra do Senhor diz que Davi deu para aquele homem de comer. Ele era inimigo de Davi. Davi poderia ter feito o quê, irmãos? Por isso que a palavra de Deus, o provérbio diz que você tem que ter pronto para ouvir, tardio para quê, irmãos? Para falar. Davi viu naquele homem uma oportunidade. Diga graças a Deus. Irmão, você tem que aprender a ver nos seus inimigos até uma oportunidade de vencer. Mas a gente olha para o inimigo com cara do quê? De pitbull, né? Você olha para o inimigo com cara de ódio. Esse miserável. Não, irmãos, até nas coisas ruins a gente tem que ver uma oportunidade boa. Porque Deus ele diz que transforma as coisas ruins em coisas boas.
maldição em bênção. Esse é o Deus que você serve. Não é o Deus que está pendurado na parede, não é o Deus que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olhos e não vê. O nosso Deus está bem vivo e está olhando para você neste momento. Então Davi, ele viu naquele momento uma oportunidade. Oportunidade do que, irmãos? De vencer. Para o seu irmão, de vencer. Para a sua oportunidade de vencer. Amém? Irmãos, você vai nessa semana ter uma oportunidade que você vai vencer. Talvez até aquele inimigo pode vir até você, até aquele inimigo vai te ajudar. Até aquele inimigo vai ser uma bênção na tua vida. Se você crer e ouvir a palavra de Deus, ele diz: se ouvides, se credes e ouvides, comerei o melhor dessa terra. Continuando, vamos lá. Onde que eu parei, irmãos? Hã? Vamos lá. E desceu o guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Só que mexeu com o povo errado, hein? E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre os camelos, fizeram o quê? Fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, e também as suas mulheres livrou Davi, e ninguém lhe faltou, desde o menor até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos seus 200 homens que ficaram lá atrás, que de cansados que estavam não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no viveiro de Bessó. Estes saíram ao encontro de Davi, e o povo que com eles vinha. E chegando Davi ao povo, os saudou por quê, irmãos? Paz. Por quê? Irmão, você não tem que ficar com raiva daquele que não estende as mãos para você. A Bíblia diz que 200 ficou para trás. Você sabe que aqueles 200 podiam atrapalhar Davi? Está cansado, podia cair, fazer barulho, chamar a atenção dos inimigos. A gente não entende, irmãos. Então a pessoa às vezes falou não para você, não fica com raiva dela não. A pessoa falou que não ia te ajudar, você fala: pastor, eu estou sozinho, mas Deus está com você. Pastor, eu tenho tantos amigos e hoje eu estou só. Meu amigo primeiro é Deus, irmãos. E aquilo que Deus vai trazer para ajudar, é Deus que sabe. Deus usou um inimigo para ajudar Davi. Diga graças a Deus. Porque às vezes o seu amigo, irmãos, às vezes vai ficar com inveja de você. Você fala: pastor, está amarrado. Vai sonhando. Zóio de Zé Pimenteira. Irmãos. A pessoa vai olhar e vai falar para você: pô, ele está vencendo e eu não é justo, eu também mereço, né? Tem alguém buzinando lá fora, aí é o inimigo. Nós vamos abençoar ele em nome de Jesus, é ou não é? Então às vezes você fala assim: pastora, meu amigo me deixou, minha mãe, meu pai, meu irmão de sangue. Irmãos, não turbe o seu coração, crê somente. Lá no Evangelho de João ele diz: não turbe o seu coração, crê somente. Então não fica triste. Quando Davi voltou, Davi saudou eles por quê, irmãos? Com a paz de Cristo. Amém? E mostrou para eles o quê? Se eles se esforçarem, eles vão vencer, irmãos. Tudo que você faz é para ser um exemplo. Tudo que você faz é para mostrar para as pessoas que Deus é bom e em todo tempo Ele está nos ajudando em nome de Jesus. Amém? Então essa mensagem que eu tinha para você hoje: se você quiser crer e ir atrás, certamente você vai ser um vencedor em nome de Jesus. Vai ou não vai? Porque tudo é possível para aquele que crê e espera no Senhor. Quantas vezes você vai ouvir: não vai, que não vai dar certo, irmãos? E já aconteceu isso comigo. Eu acredito também que muitas vezes já aconteceu com você. Eu sempre conto o meu testemunho, vou contar aqui porque os irmãos que estão ouvindo não conhecem. Que o primeiro emprego que eu fui ouvir foi direção do que eu fui. Primeiro emprego por registro na carteira, eu tinha 16 anos. E aí eu orei, e o pastor, eu lembro como se fosse hoje, o pastor falou assim: peça para Deus que você quer muito. E eu queria muito trabalhar, mas eu não sabia orar, porque eu era nova convertida, e eu só falei assim: Deus,
assim como o pastor falou, eu ainda falei assim como o pastor falou, abre uma porta para mim de emprego, não aguento mais ficar batendo em porta e não achar nada. Você pode falar, nossa pastor, 16 anos, antigamente a gente começava cedo, né? E aí eu fiz essa oração. Quando eu penso que não, a dona Joana bateu lá no portão da minha casa. E engraçado que os empregos sempre foi na minha casa, viu, irmãos? Olha que coisa boa. É bom ou não boa? É bom ou não é? Bateu lá. Ela era bem baixinha, né? Ela falava assim mesmo. Lá onde o trabalho está pegando, você não quer ir lá não amanhã? Falei, vou sim. Para mim aquilo ali já era um sinal de Deus. E aí eu fui. E aí quando eu cheguei lá, irmãos, era uma fila, né? Porque antigamente você ia procurar emprego, era uma fila, eu nem sei como que é hoje, quilométrica. Hoje em dia o povo nem sai, né? Tudo pelo computador, manda lá o currículo. E hoje a coisa está mais sofisticada, está melhor, né? Faz entrevista até de casa mesmo, pelo celular, pelo computador. E aí, irmãos, quando a gente chegou, aquele monte de jovem lá sentado, e eu lembro que eu estava no último ano do ensino médio, né? Estava no terceiro ano já para terminar. E aí, ensino fundamental, né? Porque hoje mudou tudo, eu até me confundo. Mas sempre eu estava no terceiro ano. E aquele ano eu ia terminar. Aí chegou o guarda, e o guarda falou assim para mim assim, o que você está fazendo aí? Eu falei assim, eu fui gravada. Aí ele falou, você já tem o estudo completo? Eu falei, não, estou no último ano. Ele falou, então pode ir embora que eles não vão te pegar. Olha a mariquita aí, irmãos, olha o enviado do inimigo. E aí eu fiquei sentada, falei, não, eu vou ficar aqui esperando. E fiquei lá, irmão. Só sei que demorou. E esse guarda, esse inimigo, ele foi lá umas 5 vezes falar para eu sair da fila. Não pode sair, não tem jeito não. Se você não terminou, eles não vão nem ficar com você. Aí eu falei, mas eu vou esperar. Irmãos, quando você tem a palavra, nada vai desanimar você. E aí desceu a moça do RH, eu lembro o nome dela até hoje, Simone, porque ficou minha amiga depois. Aí eu cheguei e falei assim, ô moça, posso falar com você? Eu já vou perguntar logo, porque aquele guarda ali já veio já umas 5 vezes aqui e mandou eu sair da fila porque eu estou terminando e ele falou que não tem nem jeito, que vocês não iam nem fazer entrevista comigo. Aí ela olhou para minha cara, era bem simpática, né, Simone, deu um sorriso e falou assim para mim, ele não sabe de nada. Tá vendo? Tá vendo, irmãos? Se eu tivesse ido embora. E aí depois teve todo ela veio, falou com todo mundo, aí passou para o psicólogo, aquele negócio todo, né? E no final eu fiquei trabalhando lá, irmãos. De todas aquelas 30 pessoas que estavam lá, pegaram 10. Dos 10 eu fui uma escolhida. Ou seja, nunca saia da sua posição de filho de Deus. Vai na tua porta se você crer, se você confiar. Deus ele vai agir no sobrenatural na tua vida. Os amalequitas sempre vai ter, irmãos. Pessoas para ajudar e pessoas para atrapalhar. Mas você vai ficar com a voz de quem? Davi ficou com a voz de quem? De Deus. Ele orou e o povo falou, vamos apedrejar Davi. Davi foi lá e buscou Deus, falou, pode ir que eu vou te honrar. E essa semana Deus ele tem uma vez para a tua vida, amém? Se você crer de todo o teu coração, você vai ver o que Deus ele vai fazer. Nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem chegou ao coração do homem que Deus tem preparado para nós. Vamos orar então, em nome de Jesus? Então, se você quiseres e creres, comerá o melhor desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. E 1 Samuel capítulo 30. Guarda essa palavra no teu coração. Feche teus olhos e deixa eu orar. Pai, os nossos olhos estão em Ti, Jesus. Meu Deus, nesta manhã, meu Deus, o Senhor vai abençoar a vida deste meu irmão, dessa minha irmã. Meu Deus, que ela entrou aqui na Tua casa, Jesus, com luta, com dificuldade, talvez pensando em desistir, meu Deus, porque ela perdeu tudo. Meu Deus, ela chegou em casa, meu Deus, já não tem força para orar, não tem razão para te buscar, meu Deus, porque força não há nela. Oh Deus, a Tua palavra diz que Davi, meu Deus, chorou tanto, meu Deus, que acabou as forças dele. Oh Deus, quantas vezes nós estamos assim, meu Deus, como Davi, meu Deus, de tanto chorar, meu Deus, as forças se acabam, Pai. Oh Deus, e quando nós achamos, oh Pai, que alguém vai nos ajudar, meu Deus, as pessoas querem atirar pedra, querem julgar, querem apontar o dedo. Oh Deus, mas os nossos olhos estão em Ti, meu Deus, neste momento, nesta hora, Pai. Clamando o Teu nome, Davi clamou a Deus, ele falou, Senhor, se eu for, eu vou encontrar ainda, meu Deus. Ó Senhor, esse povo que destruiu toda, meu Deus, a minha casa, a minha família. E Deus falou, vai Davi que eu sou contigo. Ah, meu Deus, uma pessoa aqui por aqui hoje preocupada, Jesus. O Senhor é o consolo, o Senhor é o afago, o Senhor é o amigo presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ó Deus, e neste momento, nessa hora, Deus, eu ergo a minha voz. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, e digo mal, vai pegando tudo que é seu agora. É você que age na família, é você que age na saúde. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Deus, agora é hora de oração forte, nós estamos clamando a Ti.
aqui hoje, meu Deus, com a pressão baixa. Oh Deus, a pessoa que entrou com a pressão alta, com dor de cabeça, dor de dente. Ah, Deus, ela entrou aqui hoje, meu Deus, com problema do intestino. Ah, meu Deus, vai arrancando agora. Ah, Deus, é a vida financeira, é aquela causa da justiça, é aquele dinheiro que não sai. Em nome de Jesus, você vai sair agora, sai da nossa casa, da nossa família. Todos os levantes do inimigo, toda pessoa que se levantou para te humilhar, toda pessoa que se levantou para dizer que não vai dar, que você não vai conseguir. Em nome de Jesus agora, toda obra de macumbaria, feitiçaria, orgulho, de inveja, sobre a tua vida, a tua casa, o teu casamento. É aquela amiga que orou e falou que queria ter um casamento assim. É aquela pessoa que orou e falou que queria ter uma família desse jeito. É aquela pessoa que orou e falou que queria ter uma casa dessa, um carro igual dele. E eu te repreendo agora, espírito da inveja, da ganância, do olho gordo. Sai daí agora, em nome de Jesus de Nazaré. Pega tudo aquilo que você roubou. É a hora de você entrar no terreno do inimigo. Davi, ele entrou no terreno do inimigo. E a palavra do Senhor diz que não sobrou nada. Desde o pequeno até o maior, até o despojo que era dele, e até o despojo que era do inimigo, ele pegou. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, entramos no terreno do inimigo agora. Cross é triste, bico de papagaio, meu Deus, esporão, aonde esse mal estiver agindo, sai agora. Vai pegando agora o seu mal, vai saindo da mente, do subconsciente, vai pegando o que é seu. Em nome de Jesus eu exijo e ordeno, e eu te dou uma ordem, sai daí agora, em nome de Jesus de Nazaré. Ah, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, vai sair da articulação dos ossos, essa inflamação, infecção, em nome de Jesus, eu ordeno, eu exijo, eu digo em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, eu digo agora que este mal vai sair. Meu Deus, esse atraso, meu Deus, nossa criança não consegue acompanhar os amigos na escola. Sai daí agora em nome de Jesus de Nazaré. Essa depressão, esse burnout, oh Deus, vai passando agora e vai fazendo a obra. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus eu digo sai, e sai, e sai. Em nome de Jesus. E não volte nunca mais, oh Deus. E nós te agradecemos, ó Pai. Porque cremos, meu Deus, que agindo o Senhor ninguém impedirá.